Pegadas de Vento. E agora, ao telefone em direto connosco está precisamente Maria João Saraiva de Menezes. Muito bom dia. Bom dia. E desde já os nossos agradecimentos por esta sua colaboração. Eu é que agradeço. Com o cheiro dos livros. É uma partilha, como falávamos ontem, não é? Exatamente. Maria João, eu perguntava-lhe como se define a sua escrita, para que os nossos ouvintes e futuros leitores também possam perceber. Já ficámos aqui com um cheirinho. Exatamente. A minha escrita tem algumas influências, uma vez que eu comecei a escrever muito cedo, como eu digo aqui no meu prólogo, aos 21 anos eu tinha estes poemas prontos a publicar. E na altura eu lia muito, aliás, comecei a ler desde muito cedo, desde os 9 anos, o Eugénio de Andrade, a Sofia. Isso é que é um ótimo exemplo, não é? Exato, mas eu considero que tenha uma influência bastante forte do David Mourão Ferreira, do Herberto Helder, mas sobretudo do Fernando Pessoa como ortónimo, mas também como heterónimo, mais na pessoa do Álvaro de Campos, devido ao seu caráter existencialista, um pouco trágico-cómico, mas sempre com aquela fé na vida, apesar de um pouco revoltado contra o determinismo cósmico. Mas enfim, também eu acho que seguiria um pouco uma frase que o meu crítico, o autor do prefácio, disse, que a poesia a si apenas se basta. Eu penso que não iria tanto foliar-me em autores como se, enfim, a paternidade fosse a coisa mais importante em poemas que nascem espontaneamente, mas eles foram meus mestres espirituais, mas eu penso que estes poemas nasceram numa altura certa, com uma força certa, e como vê, ao fim de quase 20 anos é que eu os vim a publicar. Resolveu publicá-los. Foi quando achou que o devia fazer. Exato, ao fim de uma certa seleção cuidada e de algum trabalho, não digo que os tenha trabalhado muito, mas algum cuidado mais relativamente à estrutura de cada um, e uma seleção muito grande, porque eles inicialmente eram 150 e eu reduzi para 52 e penso que terá sido esta uma colheita do melhor que eu tinha. Do melhor do melhor. Deve ter sido difícil também essa escolha. Digo eu que será uma escolha difícil às vezes. Um pouco difícil. Mas, de qualquer forma, tinha um objetivo muito específico. É que esta edição foi um presente para o meu marido do nosso 15º aniversário de casamento. E que belo presente. Isso tinha que ser uma coisa muito especial, que de certa forma tivesse a ver com um percurso que nós fizemos em conjunto, mas também com uma experiência muito própria da poesia e das emoções. Aliás, como diz precisamente no início do livro, para o meu marido, pelo caminho conjunto percorrido e pelo amor, não é? Exatamente. A Maria João de Menezes ganhou também alguns prémios para jovens poetas. Sim, eu quando ainda tinha idade para concorrer a essas ainda tinha idade. Essas publicações jovens, eu participava em tudo, porque realmente gostava muito de ler e gostava muito de escrever e estava na faculdade a tirar o meu curso de filosofia e, portanto, tudo o que surgisse portanto, concursos de poesia de várias faculdades ou de associações de faculdades e sobretudo do DN Jovem, eu participava e volta e meia ganhava uns prémios. É esse conselho que também transmite àqueles ouvintes que estão connosco e que até gostam de escrever, mas estão ali a guardar as coisas na gaveta? Eu acho que devem partilhar, desde que sintam que têm alguma qualidade e que transmitem algo que seja mais do que palavras, que sejam sentimentos fortes, acho que vale a pena sempre partilhar. Maria João, já tivemos aqui, através das palavras da Ana Milheiras, o contacto que é o seu correio eletrónico, o endereço eletrónico. Exato. E também um blog. Exatamente. Podem entrar em contacto consigo e fazer chegar até alguns desabafos de quem escreve. Gostaria imenso. Já divulgou, quer que eu diga? Pode dizer outra vez. Convém sempre referir, não é? Exato. Educacão, literatura e cultura, tudo junto, .blogspot.com. Ora, aí está. Não tem nada que enganar. É só entrar em contacto. Literatura e cultura, é fácil. Vou-lhe só pedir um último apontamento antes de nos despedirmos, Maria João. Não sei se deve saber, de certeza, algum destes poemas de cor e salteado.
Vou-lhe pedir que nos diga aí um desses poemas. Com todo o gosto. Por acaso não sei nenhum de cor, estranhamente. Deve ser um defeito meu. Acho que não. Há mais assim, não é? Há mais assim. Eu leria logo o primeiro, porque é simples e é um poema de amor. Eu tenho, como sabe, o livro está dividido em poemas de amor e poemas filosóficos, e eu leria um que se chama Flores e Beijos. E então vamos lá. Gostava que me trouxesses flores e beijos na palma das mãos e que usasses mais vezes os dedos para afastares de mim a fragilidade e os cabelos do rosto. Gostava que as mãos e o telefone tocassem mais vezes e as bocas se inclinassem para longos beijos quase eternos, que o pensamento fosse brando e tu ficasses sobretudo quando partes, para que os olhos fossem dedos e os dedos flores e beijos. Bem, mais palavras para quê? Para quê? Tenho só uma última questão. A filosofia ajuda? Bastante. Porque estes poemas de caráter mais marcadamente sensualista têm uma outra origem, uma outra fonte. Os poemas filosóficos radicaram muito na minha caminhada pela filosofia, sobretudo passando por autores existencialistas, tais como Kafka, Camus e sobretudo o próprio Fernando Pessoa, que através da poesia e do Bernardo Soares, que não era pelo caminho da poesia, mas da prosa, me levaram muito a questionar a existência, a questionar a nossa organização cósmica, a questionar os deuses, a origem do mundo, porque é que estamos aqui, a razão pela qual... A nunca esquecer o porquê. Exatamente. Isso é perceptível nos seus poemas. Exatamente. E, portanto, esta segunda parte, os poemas filosóficos, é um pouco o homem sozinho que se questiona, um pouco como o Sísifo no seu mito, como eu digo no meu blog, que empurra a pedra ao longo da encosta e a sua vida é apenas essa tarefa, uma tarefa sem sentido, de esforço, de sofrimento e sem nenhuma explicação para isso. Ele apenas empurra um pedregulho ao longo da encosta com sofrimento imenso e quando desce a encosta para novamente voltar a essa dura tarefa sem sentido, é aí que ele se questiona acerca do sentido da existência humana. E, portanto, foi isso que me levou a fazer esse questionamento, foi o meu percurso de filosofia, e que eu quis também incluir um pouco neste livro. Neste livro. Maria João Saraiva de Menezes, foi um prazer enorme tê-la aqui connosco. Vamos combinar um dia destes uma conversa muito mais alargada. Com todo o gosto. Desejo-lhe a continuação de boas férias, que tudo corra bem e que vou só aproveitar a sua presença ainda para lembrar os ouvintes que temos ainda 2 dos livros que nos fez chegar ao Cheiro dos Livros para oferecer. Portanto, rapidamente eles sairão aqui da nossa prateleira. Maria João, certamente, os nossos ouvintes irão ficar deleitados, com toda a certeza, com estas palavras e que lhes sirva para a parte prática também, não é? Muito obrigada e parabéns pelo vosso programa. Muito obrigada. Felicidades. Até sempre. Bom dia. Maria João Saraiva de Menezes, hoje a autora em destaque no Cheiro dos Livros com Ana Milheiras e também ao vivo e a cores, pelo menos em termos vocais. O Cheiro dos Livros, às quartas-feiras no Bom Dia Amanhã, as sugestões de Ana Milheiras.